o Gerson tinha desembarcado no Rio de Janeiro. Chamou a atenção, não pra mim, a gente já tinha conversado, mas a quantidade de malas, né, que ele desembarcou. E você estava lá no aeroporto, conversou comigo, com o Gabriel, com o Jonas Stelman. E a imprensa, pouca que estava lá, né, o pessoal estava fazendo a cobertura do Everton Ribeiro, do Pedro e do Everton, goleiro do Palmeiras, para ir para a Copa. E o Gerson chegou ali, na dele, quietinho, mas com muitas malas. E aí você deu uma entrevista para mim dizendo que, olha, Júlio, eu vendi o Gerson 3 vezes, até brinquei contigo, nem foram nem 3, né? 2, aliás, e vou vender a terceira. Na verdade, você vendeu 4, porque você vendeu do Fluminense pro Roma, né? Do Roma ele foi pra Fiorentina e depois voltou pro Flamengo. Veio pro Flamengo. Aí depois você vendeu pro Olympique. Sim. E aí, muita gente falou, pô, o Marcão, caramba, tá atrapalhando as negociações. A gente sabe que não foi. Você não teve, entre aspas, na minha opinião, e do que a gente sabe, culpa de nada, né? E eu queria que você falasse agora o seu sentimento com a volta do Gerson, literalmente jogador do Flamengo. Porque o que se viu, principalmente na apresentação dele, na volta dele, na quinta-feira passada, nós estávamos lá, te dei um grande abraço no Ninho do Urubu, quinta passada. Ele foi apresentado de forma oficial, uma gratidão gigantesca do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do seu filho, né? Você, como eu falei, você é pai e empresário. Muita gente agradecendo o esforço absurdo que você fez para o Gerson ter voltado para o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso tudo, sobre esse sentimento desde quando ele teve o desembarque no Rio de Janeiro, o sentimento de quando ele teve que voltar contratualmente, e principalmente se você tem algum recado para falar para essa galera que falou muita coisa ao teu respeito. Não vou nem falar igual em relação a mim, porque a gente tomou umas porradinhas de leve, né, Marcão? A gente conversava, com a gente certeza. tomou umas porradas de leve, mas a gente absorve. Mas eu queria que você falasse o sentimento de quando o Gerson desembarcou, principalmente aqui no Rio, com aquela quantidade toda de mala. Uhum. E você, contratualmente, não podia falar muita coisa, mas agora ele é jogador do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre então, isso. Júlio, o que acontece? Naquele momento ali, a gente já vinha tendo conversas, né, internas, né, vamos dizer assim. Boa. Então, eu já sabia mais ou menos como estava o círculo de negociação. Perfeito. Né? Por mais que eu não poderia estar falando, eu falei para Gerson, ele falou, meu pai, o projeto aqui não andou e nós temos que organizar outro projeto. E o plano A sempre foi o Flamengo. Então, eu já sabia como estava os círculos de conversa e organização. Né? Então, as pessoas que não sabem das coisas, é o que eu falei aquele dia, Júlio, é melhor se calar, é melhor procurar saber para querer falar, para poder falar. Né? Naquele momento, aí o Gerson falou, eu falei, filho, eu te prometo que eu vou trazer você para o Flamengo. Certo, pai, disse, certo, por promessa. Então, tinha uma dívida com ele. Então, agradeço muito também, mas muito, a diretoria do Flamengo, magnífica, em parte de fazer a parceria em torno do retorno do Coringa, né? Legal. Então, cara, a gente tava muito... Não foi só eu e você que tomou porrada, não. Pô. Todo mundo tomou, a diretoria tomou. Verdade. Mas o que acontece é o seguinte, Júlio, eu já tô acostumado com essas porradas. Pô, o que acontece é o seguinte, se você não tá acostumado com porrada, não entra na luta, meu irmão. Isso, concordo. Porque se você não vai aguentar. Agora, eu acho que o respeito, ele tem que existir. Né? Agora, o cara ir para uma situação, não preciso citar nome, vai servir para aqueles que deram as porradas, ir para uma emissora, para um canal de YouTube, falar que eu sou fanfarrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, acho que eu mereci o respeito, porque eu nunca ajo dessa forma com pessoas. Então, acho que as pessoas, para querer o respeito, ele tem que procurar dar dentro da área que ele está agilizando ali, entendeu, Júlio? Então, a carapuça sirva aí para quem queira.